Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, né? Como é bom mais um dia nós estarmos com o Senhor e isso tem sido muito bom, né? Não sei vocês aí, mas para mim cada dia é uma vitória mesmo, porque é uma carne vencida, é um ânimo redobrado, né? Uma dificuldade transpassada, né? Então, assim, a gente vai vencendo um dia de cada vez com o Senhor, isso é muito bom. Eu me alegro demais. Cada ano que tem passado, que a gente vai fazendo esses propósitos de leitura diária e vai vencendo um dia depois do outro e acaba um ano e começa o outro. Como é bom ver a mão do Senhor operando na nossa vida diariamente. Amém? Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e já começar a nossa leitura. Obrigada, Jesus, por esse momento. Espírito Santo, fica conosco mais esse dia, ministra a nossa vida de maneira especial. Eu amo, Senhor, ver a Tua palavra com essa orientação do Espírito Santo, com essa direção que o Senhor vai nos dando todo dia. Ainda que o texto muitas vezes ele é conhecido, como existe vida no texto em si mesmo, Senhor. Como é bom saber que o Espírito Santo realmente nos ensina de forma muito, muito extraordinária todos os dias. Nós somos renovados, nós somos de novo ensinados. Senhor, o texto toma outra forma a cada ano que se passa, porque a sua instrução vai sendo, Senhor, realmente aumentada em nós. O teu Espírito vai conseguindo ministrar de forma ainda maior na nossa vida, quando nós passamos a conhecer, Senhor, a tua palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada pelos meus amigos, Pai, irmãos que estão aqui com a gente. Obrigada, Senhor, por aquilo que o Senhor está construindo na tua igreja, no corpo de Cristo, unidade, Senhor, amor, parceria, Senhor, cumplicidade, arrependimento em conjunto, Pai. Muito obrigada, Jesus. Nos anima cada dia mais diante da tua presença, Senhor. Oh, Deus, nos traz realmente esse avivamento necessário individualmente, mas também desejamos ele coletivamente, Jesus. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos então aí pro último dia, né, da semana 5, dia 7, Êxodo 16, 17 e 18, né? Semana 5, o dia 7, o último dia dessa semana, domingo, né? Deus tem sido muito bom, dia 5 de fevereiro de 2023, e Deus está nos levando aí mais um dia. Êxodo 16, 1 diz assim: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o Monte Sinai. Chegaram lá no 15º dia do segundo mês, depois da saída do Egito. Ali, no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Os israelitas disseram: seria melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Pelo menos tínhamos panelas de carne e pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Nessa ocasião, disse o Senhor a Moisés: vou fazer chover pão do céu, e o povo deverá sair todas as manhãs para recolher pão suficiente para cada dia. Vou provar o meu povo, quero ver se segue ou não as minhas ordens. No 6º dia da semana, porém, deverão colher uma porção dobrada. Moisés e Arão convocaram a comunidade de Israel. Disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês vão saber que foi o Senhor quem tirou vocês do Egito. E amanhã cedo vocês verão outra demonstração da glória do Senhor, porque ele ouviu a queixa de vocês. Suas queixas não são contra nós, pois quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor dará carne a vocês para comerem ao entardecer, e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, e sim contra o Senhor. Moisés disse a Arão: diga a toda a comunidade de Israel para que se apresente diante do Senhor, pois o Senhor ouviu as queixas feitas contra ele. Arão chamou o povo. Enquanto isso, toda a comunidade de Israel olhou para o deserto e viu aparecer na coluna de nuvem a glória do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Diga a eles:
Ao entardecer vocês vão comer carne, e de manhã se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. De fato, ao entardecer apareceram muitas codornizes e cobriram o lugar onde estavam acampados. E pela manhã, o deserto ao redor do acampamento estava coberto de orvalho. Quando o orvalho evaporou, flocos finos, semelhantes escamas ojeadas, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não tinham ideia do que se tratava. E disse-lhes Moisés: isto é maná, que o Senhor está dando para vocês comerem. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família deve recolher todo dia a quantidade suficiente para a sua família, uma tigela por pessoa. Os israelitas fizeram como lhe foi dito. Alguns recolhiam mais, outros menos. Porém, quando mediam com a tigela, não sobrava nem faltava para ninguém. Cada um recolheu quanto podia comer. Moisés preveniu todos, dizendo: não deixem alguma sobra para o dia seguinte. Todavia, alguns deles não deram ouvidos a Moisés e guardaram um pouco de maná para o dia seguinte. Mas esse criou bichos e começou a cheirar mal. Por isso Moisés ficou irado com eles. Assim se acostumaram a recolher diariamente o maná, em quantidade suficiente para cada dia. Eles tinham de fazer isso cedo, porque quando o sol subia, derretia o maná. No sexto dia da semana, recolheram pão em dobro, 2 tigelas para cada um, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: mas foi isso que o Senhor mandou. Amanhã será dia de descanso, o santo sábado do Senhor. Assim, preparem, assem e cozinhem o que quiserem, bolo de maná, assado no forno, ou maná cozido na água. O que sobrar podem guardar para a manhã seguinte. E eles guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha mandado, e não criou bichos, nem cheirou mal. E Moisés disse: podem comer o pão do céu recolhido ontem, pois hoje é sábado, o dia de descanso separado para o Senhor. Hoje vocês não vão encontrar maná no terreno do acampamento. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no sétimo não. O sétimo dia é o sábado, dia de descanso. Apesar disso, alguns teimaram em recolher maná no sétimo dia, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas leis? Eu separei o sétimo dia para o descanso do meu povo. Por isso dou maná para 2 dias no sexto dia da semana. Então o povo aprendeu a descansar no sétimo dia. Foi o povo de Israel que deu ao pão do céu o nome de maná. O maná era branco, semelhante à semente de coentro, e tinha gosto de bolo de mel. E Moisés disse: o Senhor mandou separar uma tigela cheia de maná. Esse maná ficará guardado de geração em geração, para que os seus descendentes vejam o pão que lhes dei no deserto, depois que os tirei do deserto. Deve ser do Egito aqui, né, gente? Mas tudo bem, vamos lá. Do deserto. Peguem um vaso, disse Moisés a Arão, e despeje nele uma tigela de maná. Depois coloque o vaso diante do Senhor. Assim ficará guardado para os nossos descendentes de geração em geração. E Arão obedeceu. Ele colocou o vaso cheio de maná diante do Senhor, junto às tábuas da aliança, para que ficasse guardado ali. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até entrarem em terras habitáveis. Eles comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. A tigela, o homer, era a 10ª parte do efa. Capítulo 16 fala de uma nova reclamação, né? Mais uma vez, o povo começa a murmurar, começa a falar contra Moisés e contra Arão, mas eles esquecem que tudo que está acontecendo foi o próprio Deus, o próprio Senhor, quem os tirou do Egito, quem os levou para o deserto por aquele caminho, quem os estava libertando, quem os estava levando para a terra prometida. Não tinha nada a ver com Moisés e Arão. Moisés e Arão eram porta-vozes, assim como cada um de nós, que levamos as boas novas do Evangelho, também somos somente porta-vozes do Senhor. Nós não temos a responsabilidade com a palavra. Quem se responsabiliza pela palavra é o próprio Deus, e Ele é responsável por aquilo que Ele diz, porque é verdade, porque é o que vai acontecer. E o Senhor, então, ouvindo as queixas, a palavra fala, né, de Israel, diz a Moisés e Arão para falar ao povo que eles terão carne à tarde e todos os dias pela manhã eles teriam o maná vindo do próprio céu. Esse alimento que sustentou os israelitas durante só 40 anos.
Então, durante 40 anos, Israel se alimentou de maná. Eles tinham esporadicamente algum outro tipo de alimento, mas o alimento principal, o alimento primário dos israelitas e quase que único para eles se alimentarem durante 40 anos foi o maná. O próprio pão vindo do céu, o próprio Senhor enviava o maná. E o maná é a representação do próprio Senhor Jesus, da própria palavra, que é alimento para nós hoje. Então, durante esse período do deserto, Israel comeu maná, e nós hoje, durante esse período, entre a libertação de Jesus, né, na nossa vida, entre a nossa salvação e a vida eterna, nós também continuamos comendo maná, porque nós estamos no deserto. O deserto fala desse tempo entre a libertação do Egito e entre a posse de Canaã. Nós estamos nesse período também do deserto. É uma representação de deserto. Né? Muitas pessoas usam esse termo, eu tô no deserto, eu tô passando por um deserto, como algo difícil, algo ruim, uma situação financeira difícil, uma situação de doença ou qualquer outra coisa difícil. Mas não é essa a representação que Deus está colocando aqui para nós. Deserto nunca foi um momento de tristeza para Deus. Deserto nunca foi um momento de lamúria para Deus. Deserto nunca foi um momento de dificuldade para Deus. Deserto era um momento entre a libertação, a alegria de ter libertado o seu povo do Egito e uma caminhada, um trajeto até a terra que o Senhor prometeu. E esse período é um período para Deus muito pequeno. Para nós, aparentemente, parece ser grande, assim como para Israel pareceu ser grande esses 40 anos. Mas a palavra é clara em dizer que Deus é eterno. Então, o que é para Deus 40 anos que Israel passou no deserto e o que é para nós passarmos talvez 20, 30, 40, 50, 60 anos entre a nossa vida de salvação e a vida eterna com o Senhor. Não há essa contagem de tempo para Deus, ok? Deserto é um período entre salvação e vida eterna. Para alguns vai durar 5 dias, para outros 50 anos, para outros 500 anos, para outros 2.000 anos, porque até a volta de Jesus nós estamos ainda nesse deserto. O dia que Jesus voltar, nós então entraremos na terra prometida, assim como Israel tomou posse de Canaã um dia. Essa é a mesma promessa de ontem, hoje e vai ser até a volta de Jesus. Nós estamos indo em rumo a essa nova Jerusalém, a essa terra prometida, onde nós viveremos com o Senhor. O Senhor será o nosso rei, Senhor, sobre essa terra. Amém? Capítulo 17. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando em um lugar para o outro, conforme o Senhor mandava. Acamparam em Refidim, onde não havia água para beber. Por isso o povo queixou-se a Moisés, exigindo: dê-nos água para beber. E Moisés respondeu-lhes: por que estão brigando comigo? Por que estão provocando o Senhor? Mas o povo estava com sede e continuou murmurando a Moisés: por que você nos tirou do Egito para matar de sede a nós, os nossos filhos e os nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: o que farei com este povo? Estão a ponto de me apedrejar. E o Senhor respondeu-lhe: vá à frente do povo e leve com você alguns líderes de Israel. Tenha na mão a vara que você usou para golpear as águas do rio Nilo. Eu estarei à sua espera sobre a rocha no Monte Horebe. Bata com a vara na rocha e dela sairá água, e o povo terá água para beber. Moisés fez isso diante dos líderes de Israel. Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova ao dizer: o Senhor está conosco ou não? Então Israel foi atacado pelas forças de Amaleque em Refidim. Moisés deu estas ordens a Josué: escolha alguns homens e lute contra os amalequitas. Amanhã ficarei no alto do monte segurando a vara de Deus. Josué fez o que Moisés mandou e lutou contra os amalequitas. Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, baixava o braço, os amalequitas venciam. Quando Moisés sentiu o peso das mãos, pegaram uma pedra e puseram por baixo dele, e Moisés ficou sentado nela. Arão e Hur ficaram sustentando as mãos dele, um de cada lado, de modo a permanecerem firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército de Amaleque ao fio da espada.
Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo, para que seja lembrado e repetido a Josué, porque vou acabar com a fama de Amaleque para sempre debaixo do céu. Moisés construiu ali um altar e o chamou de O Senhor é a minha bandeira. E disse: o Senhor jurou que guerreará contra os amalequitas de geração em geração. Capítulo 17, a gente tem novamente a mesma questão, a mesma murmuração sobre água, né? Então, a cada momento que eles percebiam que faltava água para eles beberem, que o lugar em que eles estavam não tinha, né, uma fonte de água natural, eles começavam a murmurar com Moisés e Arão, porque eles achavam que eles iam morrer de sede ali no deserto, né? Tamanho era realmente a dificuldade, a exaustão, a falta de água. O corpo humano ele é impressionante como ele necessita muito mais de água do que de alimento. Então a gente percebe essa sede insaciável do povo, porque eles estavam num deserto, que já é uma situação de extrema, né, exaustão do corpo pela falta de água, com calor exaustivo. E o Senhor então provê mais uma vez a água que eles tanto queriam. Queridos, eu fico me perguntando realmente se o povo somente pedisse a Moisés, ou orasse, né, falasse com o Senhor, levantasse a sua mão e orasse a Deus, eu tenho certeza que o Senhor mandaria sempre, sem que eles precisassem nem ao menos pedir, água para eles beberem. Deus sempre vai ter suprimento para nós em qualquer fase da nossa vida. Nós é que precisamos ter essa consciência de que o nosso Pai está ali o tempo inteiro desejando esse relacionamento conosco, porque através da oração tudo é gerado na nossa vida. Eu tenho tentado justamente compreender essa verdade espiritual para a minha vida e creio que você aqui também tem percebido o quanto a palavra vai falar sobre essa questão de oração, de intercessão, de falar com Deus. Essa é a única maneira que Deus nos deixou para que esse relacionamento fosse cada dia mais estreito. Deus ele é realmente onisciente, onipotente, onipresente. Ele está sempre perto de nós. Mas o desejo de Deus sempre foi que o seu povo tenha consciência, tenha realmente o entendimento de que Ele está perto, de que Ele deseja falar conosco, ter relacionamento conosco, ter diálogo conosco. Então, que a gente possa realmente refletir, né, diante dessa palavra que Deus está falando aqui. Depois vem a guerra, né, a primeira guerra contra os amalequitas, e Deus vai guardar essa sua ira contra Amaleque e contra os amalequitas, e ele vai vingar o seu povo, porque aqui a história passa muito rápido, né? Entra a situação muito rápido e acaba muito rápido, mas provavelmente esse povo foi pego de surpresa, foi pego de solavanco, né? E os amalequitas foram extremamente ruins, eu esqueci a palavra agora, cruéis, né? Com o povo de Israel, porque eles estavam totalmente desprovidos de qualquer muro, de qualquer segurança. O Senhor era a segurança de Israel e por isso Israel prevaleceu aqui com o exército junto, com o povo, na verdade, junto com Josué. Eles nem eram ainda um grande exército nesse momento, mas os homens lutaram e prevaleceram, porque foi o Senhor quem lutou com eles. Capítulo 18. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ficou sabendo de tudo que Deus tinha feito a Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado sua mulher Zípora e seus filhos para a casa de Jetro, que a recebeu com seus 2 filhos. Um se chamava Gerson, pois Moisés disse: sou forasteiro em terra estranha. O outro se chamava Eliezer, pois Moisés disse: o Deus de meu pai foi minha ajuda e livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, com os filhos de Moisés e sua mulher, foram ao encontro de Moisés no deserto. Chegaram ao acampamento de Israel, perto do monte de Deus. Jetro mandou este recado a Moisés: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo e comigo estão a sua mulher e os seus filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou. Eles perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda de Moisés. Então Moisés contou ao sogro tudo o que o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor de Israel. Contou também como os israelitas tinham sofrido no Egito e como o Senhor os tinha livrado.
Jetro alegrou-se com tudo o que o Senhor tinha feito aos israelitas, libertando-os das mãos dos egípcios. Ele disse: Bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, pois livrou este povo da mão dos egípcios, pois agiram com arrogância contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu a Deus ofertas queimadas e sacrifícios. Vieram Arão e todos os líderes de Israel para comerem com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia pelo povo, disse: O que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar e todo este povo espera em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol? E Moisés respondeu: É que o povo me procura para que eu consulte a Deus. Cada vez que uma pessoa tem uma questão, vem a mim para que eu decida quem tem razão e ensine-lhes os mandamentos e as leis de Deus. O sogro de Moisés respondeu-lhe: Não é bom o que você está fazendo. Desse jeito você e seu povo ficarão esgotados. Esse trabalho é pesado demais para você. Você não pode realizá-lo sozinho. Agora ouça o meu conselho e que Deus o abençoe. Você deve trabalhar como representante do povo diante de Deus. Assim você levará a Deus as causas do povo. Além disso, você deve ensinar os estatutos e as leis de Deus e mostrar-lhes como deve ser sua conduta e quais são os seus deveres. Mas você deve escolher dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, amantes da verdade e inimigos da avareza. Uns serão responsáveis por 1.000 pessoas, outros por 100, outros por 50 e outros responsáveis por 10 pessoas. Eles julgarão o povo em todo o tempo. Trarão a você apenas as questões mais graves. Todas as causas mais simples, eles mesmos resolverão. Com isso, a sua carga ficará mais leve. Na verdade, eles estarão ajudando você a levar a carga. Se você aceitar a minha proposta e Deus a aprovar, você poderá suportar o peso do trabalho e todo este povo voltará para casa em paz. Moisés aceitou o conselho do sogro e seguiu as instruções dele. Moisés escolheu homens capazes de todo Israel e os colocou como líderes sobre o povo. Chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgavam o povo todo o tempo. Os casos graves levavam a Moisés. Os mais simples, porém, eles mesmos julgavam. Então Moisés se despediu de seu sogro e este voltou para a sua terra. Gente, que texto maravilhoso, que texto lindo, que texto glorioso, né? Assim, é maravilhoso a gente ver uma palavra como essa, porque a gente percebe que existem pessoas que realmente têm sabedoria em aconselhar, sabedoria em nos dar discernimento, sabedoria em ver de fora a situação, então, e nos dizer a direção correta a seguir. Jetro, então, é sacerdote de Midian. Gente, a primeira coisa que me chama a atenção nesse capítulo é justamente quem é Jetro e o que Jetro fazia, então, na sua terra, em Midian. A palavra fala no versículo 1 que ele era sacerdote de Midian. Então, provavelmente, ou quase que 100% de certeza, Jetro era um homem já separado para Deus. Em sua terra, no meio do seu povo, Jetro foi separado como sacerdote. O que é um sacerdote? É alguém que intercede junto a Deus pelo seu povo. E como é que eu sei disso também? Que Jetro provavelmente tinha uma posição sacerdotal, porque Jetro sabia oferecer sacrifícios a Deus. Jetro era um homem de Deus no seu tempo, na cidade, na região de Midian. E se vocês de novo forem lá para a nossa genealogia, quer ver? Vou abrir aqui até para a gente identificar melhor quem é Midian. Se vocês olharem lá na genealogia que eu coloquei de Noé, voltem lá, que a gente falou um pouquinho semana passada sobre a geração de Canaã, né? Do filho de Cã, que se chamava Canaã, e que são os povos que habitam Canaã, que é o povo que Deus vai guerrear para conquistar a terra. E Midian, vamos achar ele aqui. Deixa eu achar Midian aqui. Só um minutinho, gente. Os midianitas, eles nascem justamente
Abraão com... Deixa eu só consultar aqui para não falar bobagem. Mas eu acho que é Abraão, Isaac. Eu tenho quase certeza, gente, que Midian nasce dos filhos de Quetura, da terceira mulher de Abraão. Depois nós vamos lá dar uma olhada para a gente ter certeza sobre isso. Gosto muito de confirmar. Mas pela genealogia aqui nós temos a primeira linhagem, que é através de Isaac, depois a segunda linhagem, que é através de Ismael, e então a terceira linhagem, que vem através de Quetura, né? São os 6 filhos de Quetura, e um dos filhos de Quetura é justamente Midian. Então, que são os midianitas, que é a região aqui de Jetro. Então, Jetro é da linhagem de Abraão com Quetura, da sua terceira esposa, né? No caso, a primeira esposa era Sara, depois a concubina ou a esposa, que foi Agar, né, que deu o filho Ismael, e o segundo casamento realmente de Abraão, depois que Sara morre, ele se casa com uma mulher chamada Quetura, e dessa mulher ele tem 6 filhos, e um desses 6 filhos é um homem chamado Midian. E desse Midian, ele funda uma nação, ele funda um povo, né, uma região com o seu próprio nome, como a maioria das cidades da antiguidade tinham o nome do seu fundador. E Midian, que são o povo midianita, ele tem um homem chamado Jetro, que é dessa região, então muito provavelmente descendente desse Midian. E então ele é da descendência de Abraão também. Então, querendo ou não, Jetro é parente, mesmo que longe, de Moisés e do próprio patriarca Abraão, ok? Então, Jetro é um sacerdote. Jetro foi ensinado, muito provavelmente, pelo próprio pai, ou pelo próprio avô, ou pelo próprio bisavô, a respeito das coisas de Deus. E Jetro temia Deus, e ele foi separado, então, na sua época, no meio do seu povo, para ser um sacerdote de Deus, lá em Midian. E por que eu sei disso? Por que eu estou parando nesse texto, gente? Para vocês perceberem um detalhe impressionante aqui no texto, e que às vezes passa batido pelos olhos da gente. Se você for lá para o versículo 9, versículo 9 até o 12. Olha o que Jetro faz. Versículo 9. Jetro alegrou-se com tudo que o Senhor tinha feito aos israelitas, libertando-os das mãos dos egípcios. E ele disse: Bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, pois livrou este povo da mão dos egípcios, pois agiram com arrogância contra o povo. 12. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu a Deus ofertas queimadas e sacrifício. E vieram Arão e todos os líderes de Israel para comerem com o sogro de Moisés diante de Deus. Percebem que Jetro sabia oferecer sacrifícios a Deus. Esses detalhes na palavra, gente, eles são extremamente importantes, porque a gente acha, olhando para o texto bíblico de forma bem grosseira, ou de ouvido somente em pregações que a gente ouve na igreja, de que Deus só começa a receber sacrifícios a partir a partir de Arão, né? Através dos levitas, através do tabernáculo construído no deserto. E não é. A gente percebe desde o tempo de Caim e Abel que eles já tinham sido também ensinados, talvez por Adão e Eva, a respeito de oferecer sacrifícios a Deus, de entregar uma oferta ao Senhor. O texto bíblico não deixa claro como é que eles aprenderam sobre isso, quem os ensinou, com que base teológica, né, eles tinham naquele momento, mas a palavra deixa esses resquícios, esses detalhes que a gente pode prestar atenção, e a gente então compreende que Deus estava se movendo não somente ali no Egito, não somente com Israel, com os filhos de Jacó, na verdade, né? Ali no Egito, mas Deus estava se movendo na humanidade. Haviam muitos povos já espalhados ao redor de todo aquele território. Vou falar
em torno de toda a terra, na verdade, a gente pode falar dessa forma, porque Deus já havia espalhado muitos povos, muitos descendentes dele, inclusive do próprio Abraão, ao redor daquela região. Então Deus não estava se movendo somente ali em Israel. A Bíblia, ela vai relatar o mover de Deus, a obra de Deus, que é a obra redentora. Os textos bíblicos, eles vão colocar um foco, um zoom, né, em Israel, mas Deus estava se movendo ao redor do planeta Terra. Deus estava se movendo em outras nações também. Deus estava também se movimentando em outros povos e em outras pessoas. E aqui é um exemplo disso. Existia um homem chamado Jetro, que era da descendência também de Abraão, que morava em outra região, mais próxima ali da Mesopotâmia, mais próximo daquela outra região chamada de Midian na Bíblia, e que também descende de Abraão, e ele oferecia ofertas queimadas ao Senhor. Deus havia de alguma maneira levantado alguns sacerdotes, alguns homens em outras regiões, para também oferecer sacrifícios a ele. E aqueles que então obedeciam a Deus também eram tidos como filhos de Deus e também eram tementes a Deus, e Deus estava se movendo. Mas o foco estava em Israel. Por isso que a gente percebe na Bíblia o foco mesmo, né? O assunto principal é Israel, o assunto principal é a nação de Israel. Mas Deus estava fazendo tantas coisas, gente, ao redor das outras nações, que a gente nem tem ideia, na verdade. E aqui Jetro então faz como se fosse uma ceia. Eu imagino isso, né? Posso realmente conjecturar. Ele oferece sacrifícios a palavra fala de ofertas queimadas e sacrifícios. E aí vem todos os líderes, Arão, Moisés e os líderes de Israel, e comem ali com Jetro. Isso fala de mesa, isso fala de comunhão, isso fala de ceia, isso fala de alimento oferecido a Deus em comunhão, para que todos eles comendo fizessem parte de um só corpo, de um só povo, de uma só irmandade, de um só Deus entre todos eles. Isso é maravilhoso, gente. Talvez a primeira ceia que foi servida foi através de Melquisedeque a Abraão, né? E aqui a gente vê novamente uma nova ceia sendo servida. Abraão com os anjos e com o próprio Senhor também oferece um alimento ali que eles comem todos juntos. Então, a palavra de Deus, ela é repleta de detalhes que falam para nós que Deus estava agindo, não somente em um povo restrito, mas Deus estava se movendo na humanidade. E tantos quantos conseguissem ver a manifestação de Deus, iam poder se render a Deus, iam poder estar com o Senhor. Deus estava se movendo no meio de todo esse povo. Amém? Então, acho que é isso. Eu não vou falar mais porque é muita coisa, né, boa que a gente vai encontrando aqui. E o texto, o 18, vai falar sobre o conselho, né, que Jetro faz a Moisés para ele escolher homens capazes. Eu, quando leio esse texto, gente, eu realmente faço um paralelo com os primeiros apóstolos também separando os diáconos, né? As pessoas queriam ajudá-los na construção, né? No avanço da igreja no primeiro século. Fala também de homens capazes, de homens que eram tementes, de homens que eram bem vistos pela sociedade daquela época, que também temiam a Deus. Então, sempre que Deus vai escolher pessoas para exercer algum ministério, exercer algum trabalho para Deus, sempre a nossa reputação, a nossa, não reputação, porque reputação tem a ver com o que os outros pensam sobre nós, mas tem a ver com o nosso caráter, ele sempre vai ser questionado, ele sempre vai ser levantado para que essa escolha seja correta. Então, logo se vê que Deus tem uma preocupação com essa questão de sermos exemplo, de sermos verdadeiramente cristãos, pequenos cristos, pessoas que têm o mesmo caráter, a mesma maneira de viver de Jesus nessa terra, né? Então, precisamos ser a imagem e semelhança de Deus para as pessoas que nos olham. Nós não podemos ser somente crentes nominais, gente. Há um perigo muito grande nesse século em que as pessoas elas são vistas com uma máscara, mas
no seu dia a dia, na sua vida cotidiana, ou na sua vida familiar, ou na sua vida em sociedade, ela não consegue refletir o caráter de Deus, porque na verdade as suas atitudes não são de um novo nascido, de alguém que nasceu de novo, de alguém que realmente tem o Espírito de Deus. Então, muito cuidado com isso, que nós possamos ler a palavra com o cuidado de atentarmos para o que Deus está nos levando a nos corrigir, nos levando a mudar, porque é isso que a palavra de Deus vai fazendo conosco. Conforme nós vamos lendo, a palavra de Deus vai nos moldando, a palavra de Deus vai nos mudando, nos transformando, nos levando para realmente ficar mais parecidos à imagem e semelhança de Cristo. Amém? Então, quem está comigo aí na leitura, Deus abençoe. Mais um dia, né? Que Deus tem nos dado aqui, um domingo maravilhoso. Glória a Deus por isso. Deus é muito bom conosco. Então, eu quero deixar aqui, né, a leitura e a gente vai orar um pouco, então, a respeito desse texto que a gente está aqui, mas eu quero ler um texto que eu separei já desde ontem e eu quero ler ele junto com vocês, que é o Salmo 86. Hoje nós vamos orar o Salmo 86. Deixa eu pegar aqui, gente. Salmo 86. Vou aproveitar para pegar nessa Bíblia aqui que a gente está lendo. Eu nunca fiz a oração baseada nesse texto, mas hoje eu vou aproveitar. Salmo 86. Nós vamos orar ele hoje. Salmo 86. É uma oração de Davi, segundo o texto bíblico, né? Vamos orar então? Diz assim: ó Senhor, incline os seus ouvidos e responde-me, pois estou fraco e necessitado. Protege a minha vida do mal, porque eu me esforço em obedecer a sua lei, meu Deus. Salva-me, pois eu sou o seu servo e confio no Senhor. Misericórdia, ó Senhor, pois clamo ao Senhor dia e noite, sem parar. Senhor, nós queremos, assim como o teu filho Davi, assim como outros homens, Pai, na palavra de Deus, nós queremos derramar o nosso coração te pedindo, Pai, que o Senhor ouça cada dia aqui a nossa oração, que o nosso clamor, que os anseios que estão no nosso coração, que as dificuldades que estão nos cercando, que os inimigos espirituais que nos cercam diariamente, eles possam ser realmente vencidos pelo teu Espírito, vencidos através da nossa intercessão, vencidos, Senhor, através do poder que há no teu nome, Jesus. Nós queremos aprender, Senhor, a guerrear as guerras do Senhor, a guerrear as nossas guerras com as armas que o Senhor tem nos dado, que é a oração, que é a intercessão, que é o clamor, que é as súplicas, que é a oração em línguas. Pai, nós queremos te pedir, Espírito Santo, que o nosso coração esteja totalmente, Senhor, voltado para o Senhor, que nós possamos derramar diante do Senhor as nossas dificuldades, os nossos anseios, os nossos desejos, Pai, mas principalmente, Senhor, colocar diante do Senhor a nossa vontade própria e que o Senhor então faça dela, Senhor, a sua vontade em nós. Jesus nos ensina a orar como Jesus orava, nos ensina a interceder junto ao Senhor como Jesus tem intercedido até hoje. Pai, nós queremos sim fazer a oração segundo a tua palavra, queremos pedir aquilo que o Senhor quer que nós peçamos. Quer que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que a nossa oração seja segundo o padrão do Senhor. Pai, que a nossa oração seja segundo a vontade do Senhor para essa terra, a vontade do Senhor para os seus filhos, a vontade do Senhor para a minha vida, Pai. Nós cessamos, Pai, de pedir coisas, Senhor, fúteis. Senhor, nós cessamos de pedir simplesmente pela proteção sobre a nossa vida, mas quando nós estamos interessados simplesmente no nosso bel prazer. Jesus nos ajuda a compreender o que é orar, nos ajuda, Senhor, a compreender como é interceder, segundo o padrão da tua palavra, Senhor. Misericórdia, Senhor, pois clamo ao Senhor dia e noite sem parar. Encha o coração do seu servo de alegria e concentrarei meus pensamentos e orações no Senhor. Pai, enche o meu coração, enche o coração dos meus irmãos, Pai, de alegria. Senhor, nós sabemos que a alegria
é fruto do teu Espírito. Nós só podemos ter alegria quando temos contentamento no Senhor. Alegria não tem a ver com estado de espírito simplesmente, como nós vemos, né, na nossa sociedade. Ah, eu sou alegre, mas na primeira dificuldade a pessoa se vê extremamente derrotada, extremamente destruída, depressiva. Não, Senhor. Nós queremos ter alegria, e a alegria procede do teu trono, Senhor, porque é esse espírito de contentamento, de saber de quem eu sou filha. Pai, me faz ter, Senhor, essa alegria, faz os meus irmãos entenderem essa alegria que procede do Senhor, ainda que toda a situação ao nosso redor seja caótica, Senhor, há uma alegria que procede direto do trono do Pai. Obrigada, Jesus, eu quero essa alegria que vem do teu Espírito, de dentro para fora, Senhor, tendo contentamento no Senhor. Paulo nos deixa claro, Senhor, isso em uma das suas cartas. Aprendi a ter contentamento em toda e qualquer situação. Senhor, como é aprender a ter contentamento em toda e qualquer situação? É porque nós sabemos, Pai, que esse momento em que nós estamos vivendo é somente um tempo de deserto, passagem entre o nosso momento de libertação e a terra prometida que o Senhor tem reservado para nós, que o Senhor está preparando para nós, como a palavra disse ontem. O Senhor está construindo, o Senhor está terminando, Pai, toda essa obra de redenção, toda essa obra, Senhor, de construção dessa nova Jerusalém, onde nós estaremos com o Senhor. Pai, que alegria! Como é bom, Senhor, orar isso, como é bom compreender isso. Faça isso criar vida cada dia mais dentro de nós, Senhor. E nós sabemos que tudo isso que nós estamos passando aqui, Senhor, é simplesmente um estágio, uma obra, Senhor, que o Senhor está fazendo, que está me usando, que está usando cada um dos meus irmãos para nós resgatarmos mais filhos para o Senhor. Há um propósito eterno, Senhor, em cada um de nós. O Senhor plantou dentro de nós a eternidade. E é nisso, Senhor, que nós temos que nos agarrar cada dia, orar cada dia, crer cada dia. Estaremos com o Senhor eternamente. O Senhor é bondoso, cheio de amor, sempre pronto a perdoar e sempre ajuda aqueles que o procuram. Senhor, como compreender essa bondade? Quando nós convivemos realmente, Senhor, num mundo totalmente mal, caído, Senhor, onde a bondade, ela é simplesmente, Senhor, superficial na vida humana, mas o Senhor é bom. Jesus disse que somente um é bom, e esse é o Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada pela sua bondade, Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom, porque o Senhor dá o sol ao justo e ao injusto. O Senhor é bom, porque o Senhor dá a chuva ao justo e ao injusto. O Senhor é bom, porque o Senhor dá a colheita para o justo e para o injusto. O Senhor é bom, porque o Senhor dá a oportunidade de salvação para o justo e para o injusto. O Senhor dá a oportunidade de nós ouvirmos a Tua palavra, Senhor, para qualquer um. Todos nós temos a oportunidade de escolher se nós desejamos a vida ou se nós desejamos a morte. Por isso o Senhor é bom, por isso a sua misericórdia tem nos alcançado todos os dias, Jesus. Muito obrigado, Pai, por esse tempo que o Senhor tem nos dado com o Senhor. Muito obrigado, Jesus, por esse entendimento da tua bondade, da tua fidelidade. O Senhor é pronto a perdoar. Oh, Jesus, como é bom, Senhor, saber que nós temos perdão em Ti. Como é bom, Senhor, que nós podemos orar e pedir perdão ao Senhor. Como é bom saber que ainda que diante das nossas falhas ainda, nós temos um intercessor junto ao Pai, pedindo incessantemente por nós junto ao Senhor, para que o Senhor nos perdoe, para que o sangue de Jesus seja realmente o nosso resgate. Pai, obrigada pelo teu perdão diário, Senhor. Obrigada, nós não queremos pecar contra o Senhor. Nós queremos cada dia mais, Senhor, estar mortificando a nossa carne, o nosso velho homem, para vivermos uma vida de santidade com o Senhor. O Senhor, ó Senhor, ouça a minha oração.
Escute com atenção a minha súplica. Em tempos de angústia, clamarei ao Senhor, porque sempre me responde. Oh, Jesus, como é bom saber que o Senhor tem ouvidos para ouvir, não somente para escutar, porque há uma diferença tão grande, Pai, entre escutar e ouvir. E o Senhor tem ouvido o nosso clamor. O Senhor tem ouvido as nossas súplicas. O Senhor tem ouvido as nossas necessidades. O Senhor tem ouvido as nossas petições. Obrigada, Jesus, por ouvir e por sempre nos ajudar, nos atender. Senhor, nos ensina, Jesus, a orar como convém, porque assim o Senhor vai poder atender as nossas petições. Quantos pedidos, Pai, totalmente insanos nós fazemos. Quantas orações infundadas nós fazemos, Jesus. Quantos pedidos que não têm a ver com a Tua palavra, Senhor. Quantos pensamentos, Senhor, de oração totalmente egoístas nós temos. Pedimos somente para nós. O desejo humano é o que prevalece. O egoísmo, o egocentrismo é o que prevalece. Mas o Senhor, sempre que nós orarmos, a oração que agrada ao Senhor, o Senhor vai nos atender. E a oração que te agrada, Senhor, é quando nós compreendemos o princípio da oração, o princípio do pedir, o princípio de buscar ao Senhor, para que o Senhor faça o teu reino ser estabelecido nessa terra. Oh, Senhor, o teu principal propósito é estabelecer o teu reino. É alcançar as vidas que estão caminhando para o inferno. Senhor, nos ajuda a orar como nós devemos orar. Que o Espírito Santo realmente possa nos ensinar todos os dias a oração que prevalece, a oração que realmente faz sentido para o Senhor. Não há entre todos os deuses de outros povos um único Deus que possa ser comparado ao Senhor. Ninguém é capaz de fazer as coisas que o Senhor faz. Todas as nações que o Senhor mesmo criou, um dia virão e se curvarão diante do Senhor para adorá-lo e glorificar o seu nome. Pois o Senhor é grande e realiza feitos maravilhosos. O Senhor é o único Deus. Pai, como é bom ouvir e ler isso na sua palavra. Davi tinha tanta confiança, tanta convicção nisso, Senhor, porque o relacionamento que ele tinha com o Senhor o fez aprender do próprio Senhor isso, o fez confiar somente no Senhor, o fez ter o Espírito Santo inspirando ele a deixar aqui essas profecias tão poderosas para nós. Um dia, Senhor, as nações que estão ao redor vão reconhecer que o Senhor é Deus. O Senhor disse ali, Senhor, para Moisés isso. As nações, quando o Senhor liberta o seu povo do Egito, faz eles atravessar o Mar Vermelho, todas as nações ao redor ficam temerosas, ficam apavoradas, porque reconhecem que só o Senhor é Deus. E um dia todo joelho se dobrará. Toda tribo, nação, povos, línguas reconhecerão que o Senhor é o Senhor de toda a terra. E nós estaremos contigo declarando isso, Jesus. Muito obrigada, Deus, por essa palavra. Muito obrigada por esse tempo hoje, Senhor, com a palavra. Muito obrigada, Senhor, por esse ensino. Muito obrigado por essa convicção que vai sendo gerada em nós todos os dias, Jesus. Muito obrigada, Espírito de Deus. Ensina-me o seu caminho, Senhor, para que eu ande na sua verdade. Ajuda-me a amá-lo e lhe obedecer com todas as forças do meu ser. Eu darei graças ao Senhor, meu Deus, de todo o coração. Glorificarei o Senhor para sempre, porque o seu amor é fiel por mim e muito grande. O Senhor me salvou quando eu estava às portas da morte. Ó Deus, um bando de homens orgulhosos e violentos procura me destruir, sem dar a menor importância ao Senhor. Mas o Senhor é Deus compassivo e misericordioso. A sua paciência é grande, o seu amor é fiel e a sua verdade duram para sempre. Volte-se para mim e salva-me pela sua graça. Dê forças a este seu servo. Salve esse filho da sua serva. Dê-me uma prova que realmente vai me ajudar. Alguma coisa que deixe envergonhados meus inimigos, quando eles virem que o Senhor me ajudou e me consolou. Senhor, oração de Davi,
pedindo, Senhor, o teu auxílio diante dos seus adversários. Pai, quantas circunstâncias ao nosso redor, nos provam muitas vezes a olhar para o céu e a clamar somente ao Senhor por socorro. Senhor, mas nós sabemos que os nossos inimigos espirituais já foram vencidos na cruz. Davi estava inspirado, Senhor, a escrever isso, para que a sua convicção aumentasse cada dia mais, para que o Senhor provasse para ele cada dia mais a sua bondade, a sua fidelidade, o seu amor, Jesus, como ele mesmo escreve. Daremos louvor ao Senhor, porque olhamos para a cruz e vemos esse amor fiel, esse amor leal que o Senhor tem por nós e que continua tendo, e que o Senhor nos amou sem medidas, e que o Senhor nos amou sem reservas, e que o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu próprio Filho por nós. Os nossos inimigos são vencidos todos os dias, Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor, por todo o principado e potestade que o Senhor já venceu naquela cruz. Obrigada, Espírito de Deus. Faça com que as vidas, Pai, que ainda não te conhecem, reconheçam também, diante de tamanho poder que o Senhor tem demonstrado nessa terra, diante da grandeza do Senhor, Pai, em todos os sentidos. O Senhor tem movido céus e terra para alcançar vidas, Senhor, para o teu reino. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Obrigada, Deus, pelo teu grande amor e poder. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus pela nossa vida, né? Mais um dia. Deus tem sido bom. Ontem, quando eu li esse salmo, ele encheu meu coração. E eu disse, Senhor, amanhã eu vou estar orando junto com a turma, porque como é bom quando a tua palavra ela é revelada, quando a tua palavra é entendida como ela é. Obrigada, viu, irmãos? Deus abençoe a vida de vocês, que a gente possa continuar avançando aqui, em nome de Jesus. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar lendo a nossa palavra e orando em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, em nome de Jesus.